Nesse momento, vamos estudar a Palavra de Deus juntos, com o sermão intitulado O Arquiteto da Vida e a Mãe. Com este assunto, vamos ter um tempo para aprender as palavras de Deus. Pessoal, vocês já viram este edifício? Qual é o nome deste edifício? Geralmente é chamado Edifício 63. Mas, há alguém que lembra quem o construiu? Ou, há alguém que viu quem o edificou? Mas, somente porque não viram ser construído, algum de vocês pode dizer que esse edifício foi construído por si mesmo? E, será que ele foi construído sem o design de alguém? Deve ter havido um arquiteto, o qual desenhou. Todo mundo pensa que construções são desenhadas e construídas por arquitetos. Ninguém diria que elas são construídas por elas mesmas. Uma vez, vocês viram o arquiteto do edifício e a planta? Ou, sabem com qual ideia ele desenhou isso? Não. Somente após a construção completa, as pessoas alugam escritórios no edifício e usam suas facilidades recreacionais. Alguns de vocês podem ter estado ali, utilizando algumas facilidades. Ninguém diria, esse foi feito por si mesmo, ou apareceu de lugar nenhum. Isso pode ser aplicado a inúmeras coisas que vemos ao nosso redor. Pensemos sobre os carros. Tem alguém que saiba exatamente de quantas peças um carro é composto? As pessoas apenas ligam o carro, aceleram e o conduzem, manejando o volante até o seu destino. É dito que um carro é feito por cerca de 20.000 peças. Um carro não é feito por si próprio. Foi feito por alguém. Definitivamente, houve aquele que desenhou o carro. Nenhum carro foi feito sem um diagrama. E nenhum prédio foi feito sem um desenho de concepção. Então, e quanto ao corpo humano? É dito que o corpo humano tem cerca de 60 a 100 trilhões de células. Então, será que foram criadas à sua vontade? Por um criador, por um desenhista foram desenhadas. Certo? Tudo o que existe no mundo, o universo que nós vemos com os nossos olhos físicos, a Terra que os humanos têm vivido, nada em todo o universo pode existir por si mesmo, ou espontaneamente. Esses termos não podem explicar tal coisa, nem podem existir. A média do pensamento humano é limitada. Então, o que as pessoas deveriam expressar? Dizem, isso surgiu espontaneamente, ou isso apareceu sozinho porque ninguém sabe. Pessoal, nada no universo existe por si mesmo. Alguém o fez, alguém o planejou. Conforme alguém projetou, o mundo que nós vemos hoje foi feito para existir. Então, vamos pensar sobre a vida eterna, que Deus considera mais importante nos 66 livros da Bíblia. Então, será que existe o design sobre a vida? E existe alguém que a desenhou e projetou? Sim, existe. A vida nunca poderia existir espontaneamente, nem ser feita do nada. Vamos pensar juntos sobre este assunto. Que tipo de plano Deus desenhou sobre a vida? Através de quem Deus nos permite a vida? Como vocês já sabem, no passado, houve um acidente triste que o ônibus espacial Columbia explodiu no ar. O seu desenho técnico foi bem feito.
Aqueles que o projetaram consideraram todas as coisas como dinâmicas e físicas. Eles fizeram tal ônibus espacial meticulosamente, exceto uma parte. Uma parte não foi bem completada. Este problema fez com que o ônibus espacial se desintegrasse no meio do ar. Então, vamos pensar sobre o processo da vida eterna. Deus prometeu à humanidade vida eterna. E há o processo de dar a vida. Mas, se uma parte vai mal, ou se a ordem é mudada, ou se uma coisa que deveria existir se perde, nós nunca receberemos vida eterna. O título do sermão de hoje é O Arquiteto da Vida e a Mãe. A respeito da mãe, vamos estudar juntos através da Bíblia. Por favor, vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu, quem? Deus criou. Deus projetou todas as criaturas, conforme o seu projeto. Sim, por causa da tua vontade. Vontade de quem? Por causa da vontade de Deus. Vieram a existir e foram criadas. Deus não criou todas as coisas sem forma ou sem vida. Quando vemos somente esta terra que vivemos agora, podemos sentir que é um mundo cheio de vida. Debaixo do mar, existem várias espécies de peixes. Nos ares, existem diversas espécies de pássaros. No campo, numerosos animais vivem correndo. Deus criou o mundo desse jeito. Quem criou todas as coisas? Quem planejou todas as coisas e as opera? Quem as projetou? Foi Deus. Então, acima de todos os outros assuntos, hoje, vamos descobrir quem é o arquiteto da vida. Quando vemos a vida, Deus fez com que a vida fosse dada através das mães. Esse é o modo pelo qual Deus criou todas as coisas. Deixe-me explicar isso mais fácil, para vocês entenderem melhor. Uma mãe cria seus filhos por 9 meses no seu útero. Dentro do útero da mãe, o bebê ganha olhos, orelhas, cérebro, dedos de mãos e pés, e todos os órgãos internos. Por que Deus não deixou que o pai ficasse grávido e tivesse o bebê por 9 meses, para que o bebê pudesse ter mãos, pés, olhos, nariz, boca, coração, pulmões e cabeça? Deus deu esse trabalho somente para as mães, não para os pais. Esse é o plano de Deus para a vida. Então, vamos pensar, qual é a vontade de Deus nisso? Vamos abrir a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, e estudemos mais uma vez sobre isso de perto. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois quem? Filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. As pessoas do céu, o povo celestial que acredita em Deus, são chamadas de os filhos da promessa. Assim a Bíblia está nos chamando, certo? Então, vamos ver que tipo de promessa Deus fez para nós. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna também foi planejada, e existe aquele que a projetou. E Deus, o arquiteto da vida, prometeu vida eterna a nós. Ele nos prometeu dar a vida eterna. Mas, pensem sobre o processo de dar e receber vida. A vida não vem naturalmente. Como Deus projetou a vida para nos ser dada? Através de quem nós podemos receber vida?
Quando nós vemos o princípio de todas as coisas criadas por Deus, sem suas mães, nenhuma criatura pode ter vida. Essa é a maneira pela qual Deus criou todas as coisas. Seres humanos, pássaros nos céus, peixes no mar, animais no campo e plantas também. Quando nós vemos todos eles não podem manter a vida para a próxima geração sem as mães. Esse incrível projeto de Deus existe no mundo natural em que nós vivemos. Um peixe no mar pode receber vida sem sua mãe peixe? Um pássaro no céu pode receber vida sem sua mãe pássaro? Um coelho pode herdar vida sem sua mãe coelho? Um homem pode herdar vida sem sua mãe? Deus fez um projeto muito especial, especialmente sobre o assunto chamado vida. Deus prometeu que Ele dará a vida eterna para nós, os seus filhos. Se não tivéssemos vindo da mãe, se não tivéssemos sido projetados como no desenho, a vida jamais terá o seu próprio significado. Pessoal, o que Deus disse sobre as palavras na Bíblia? Deus disse para não acrescentarmos e nem tirarmos nada das suas palavras. Isso porque as palavras da Bíblia são uma planta baixa para alcançarmos a vida. Existe um mapa do genoma no corpo humano. Se vocês olham para a explicação dos cientistas sobre o mapa do genoma, o corpo humano não é aleatoriamente composto. Se certo DNA vai mal, tal pessoa pegaria algum tipo de doença. E se um outro DNA vai mal, tal pessoa teria uma alta probabilidade de ter diabetes em uma certa idade. Assim, nesta época em que vivemos, tudo isso pode ser previsto vendo o mapa. No corpo humano, Deus fez alguns projetos. A vida carnal não pode ser obtida sem que seja através da mãe física. Do mesmo princípio, Deus planejou a vida eterna e Ele mesmo a prometeu a nós. Essa vida não é temporária ou limitada, mas é para sempre. Tendo o plano da vida eterna, Deus que o projetou, prometeu que daria a vida eterna como presente a nós, os seus filhos. Entretanto, o que Deus nos fez entender sobre a vida eterna? Deus nos fez compreender que, sem ser através da mãe da vida eterna, todos os seres humanos nunca poderão ter a vida eterna, certo? Sobre isso, agora vamos confirmar através do livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ver o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outras denominações dizem sobre Deus, o Criador, que fez o homem. Um Deus, o Pai, criou os seres humanos. Eles mal interpretam o diagrama de Deus, certo? O que a Bíblia diz sobre todo o sistema terreno é a cópia e a sombra do sistema do reino dos céus. Desde que todos os princípios desta terra, que é a sombra, mostram que a vida é dada através da mãe, através de quem a vida eterna é dada, para nós, nos céus, que é a realidade, através da nossa mãe espiritual, a vida eterna deve ser dada. Isso é lógico. Por isso, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse: façamos o homem. Sobre Deus que criou a humanidade, outras igrejas dizem: somente Deus Pai dá vida à humanidade.
Vida é dada apenas através de Deus Pai. 아버지 하나님만으로서 모든 어떤 생명이 주어지게 되었다. 이런 그 가르침은 여러분 A Bíblia prova que a insistência deles é errada, não é? 그렇지 않습니까? Desde que é escrito, façamos o homem, Deus, o Criador que criou a humanidade, nunca poderá ser um. 절대 한 분이 아니십니다. De acordo com o diagrama na Bíblia, quantos deuses deveriam criar o homem? Está escrito, façamos. Vamos ver o versículo 26 novamente. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos ver, façamos, e nossa aqui. Deus nunca disse, faço, ou eu sozinho, ou minha. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, façamos o homem. Vamos criar os seres humanos. Mas, tente perguntar a um pastor ou a um membro de todas as outras igrejas, quantos deuses fizeram o homem? Então, todos eles irão responder, um Deus fez. Todos eles estão interpretando mal o diagrama da criação de Deus. Já que eles interpretam mal o assunto desde o Gênesis, também interpretam mal o Êxodo, Levítico e Números. Assim como alguém abotoou errado o primeiro botão, a roupa inteira fica fora de forma. Como eles entendem a providência de Deus, mesmo do primeiro capítulo do livro do Gênesis, eles começam a ter uma crença errada, sem saber sobre Deus e sem saber quem nos dá vida eterna, por último. E se qualquer conteúdo nos 66 livros da Bíblia é mal interpretado desviando do plano de Deus que daria a vida eterna, então, a vida eterna nunca seria dada para ninguém. Sem ter a vida eterna, ninguém pode entrar no reino dos céus. Por isso, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, no final da Bíblia, Deus enfatizou que nós nunca devemos acrescentar à Bíblia, nem tirar nada dela. Vamos ver continuamente o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, o qual se referiu a nós, não pode ser um. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem foram criados? De acordo com a imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, homem foi criado e mulher foi criada. Já que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, deve haver Deus da imagem masculina e Deus da imagem feminina. Hoje em dia, a respeito de Deus da imagem masculina, os seres humanos chamam de Deus Pai, certo? Então, quem é Deus da imagem feminina? Quem é ela para nós? Ela é Deus Mãe. Quando nós temos Deus Pai e Deus Mãe, Deus pode nos prometer a vida eterna. Isso porque somente Deus possui imortalidade que não morre. Ninguém possui vida eterna exceto Deus. Nós recebemos nossa vida física através da mãe física. Enquanto o gene da vida da mãe é herdado por seus descendentes, os descendentes recebem vida e vivem um tempo limitado de suas vidas, conforme Deus lhes permitiu. Mas, quando nós entrarmos no reino da eternidade de Deus, Ele removerá o limite. Sem limite, Deus nos fará viver para sempre no mundo, onde não há mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, Jerusalém lá do céu, é livre, a qual, quem? Ela é nossa mãe. Aqui, nossa mãe significa Deus Mãe de todos nós.
Vejamos juntos o ensino da Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus fez com que os seus atributos invisíveis claramente se reconheçam e sejam percebidos por meio das suas criaturas. E, por isso, nós podemos perceber automaticamente a sua divindade invisível. Está escrito: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora, dentro de todas as coisas da natureza, se focarmos no assunto da vida, compreendemos que nenhuma vida pode nascer sem suas mães. Deve existir a mãe. Deus criou todas as coisas dessa maneira. Por que Deus criou dessa maneira? De forma que toda a humanidade possa entender o mundo invisível, Deus fez o mundo visível. E colocou o mundo visível e o mundo invisível em uma relação de sombra e realidade. Então, e quanto à vida eterna? Sem a nossa eterna Mãe Celestial, seremos capazes de receber a vida eterna? Hoje, todas as igrejas estão usando a mesma Bíblia. A Bíblia que elas leem não é diferente da Bíblia que lemos. Muitas pessoas clamam para ter vida eterna dizendo: Deus é apenas um. Mas, por meio do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, além de Deus Pai, deve haver quem mais? Deus Mãe. Por isso, nós pregamos que Deus Mãe, a imagem feminina de Deus, existe. Então, alguns dizem: essa igreja não ensina o que as outras igrejas ensinam. Pessoal, deve haver uma igreja que ensina corretamente, certo? Toda a criação é operada conforme Deus planejou. Olhem para todo o universo que Deus opera perfeitamente. Deus está agora operando o universo em perfeita ordem, sem margem de erro de 0,1 milímetro. Se uma parte de todo o sistema que Deus desenhou e projetou for tirada do seu devido lugar, apenas infortúnio seria deixado. Por isso, Deus nos disse sobre a Bíblia: nada lhe acrescentará, nem diminuirás. E o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 diz: não acrescentar, nem tirar nada. Deus nos tem pedido isso repetidamente. Vamos ver mais um versículo antes de nós terminarmos o sermão. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Deus Pai e Deus Mãe dizem o quê? Eles dizem: vem. Vem para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe estão. Em outras palavras, venham para a igreja que acredita em Deus Pai e Deus Mãe. Vem, aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, para receber o quê? A água da vida. O que existe no lugar onde Deus Pai e Deus Mãe estão? Vida eterna. Está lá. Por isso, eles dizem: receba de graça a água da vida. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, se alguém acrescentar algo ao plano de Deus, Deus lhe fará o quê? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras, quer dizer, se retirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que é o reino dos céus, e das coisas que se acham escritas neste livro. Quer dizer, ele será jogado fora. Deus projetou a vida eterna. Mesmo que algumas pessoas digam 100 vezes: eu ganharei vida eterna, eu receberei vida eterna, se elas não forem de Deus Mãe, tentando ignorá-la, então a vida eterna, que elas dizem, não tem nenhuma relação com elas. Todas as criaturas no mundo físico recebem sua vida através de suas mães físicas.
No mundo espiritual, Deus Mãe garante a toda a humanidade vida eterna. Deus planejou e projetou a vida eterna para nós e está nos reservando onde não há mais envelhecimento, nem morte e nem dor. Então, se alguém adicionar alguma coisa nesse processo, a praga será acrescentada. E se alguém tirar alguma coisa, ele perderá o privilégio de entrar no reino dos céus. Essa é a conclusão dos 66 livros da Bíblia. Por todos os 66 livros da Bíblia, o último livro é o livro do Apocalipse, certo? No final do Apocalipse, capítulo 22, está escrito: ninguém acrescente nada às palavras de Deus, nem tire nenhuma delas. No livro do Gênesis, capítulo 1, não há nenhuma palavra sobre Deus Pai e Deus Mãe? Deus não disse sobre vida eterna? Ele disse, desenhou e projetou tudo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem à imagem de Deus, Ele disse que iria nos garantir vida eterna. Para nos permitir a imortalidade que Deus tem, Ele permitiu as palavras no livro do Gênesis, capítulo 1. Vocês agora entendem por que Deus disse isso? Bem como Deus Pai, quem mais nós devemos ter? Nós devemos ter Deus Mãe também. Hoje, nós entendemos completamente quem é o arquiteto da vida e que a vida não é dada espontaneamente, mas é dada através daquele que a planejou e a projetou. Hoje, vamos gravar mais uma vez profundamente em nossos corações o fato de que, bem como Deus Pai, Deus Mãe projeta a nossa vida eterna. Relembrando este fato, vocês e eu vamos entrar no eterno reino dos céus suficientemente. Esperando que tenham recebido muita graça pelo sermão de hoje, concluo por aqui. Muito obrigado.